Evangelho segundo Marcos, capítulo 8. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8. Eu quero ler a partir do versículo 31. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8. Eu quero ler a partir do versículo 31. E diz assim: Então, Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem tivesse que sofrer muitas coisas, e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão, os discípulos, e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Até aí. Pai de amor, obrigado pela sua palavra. Obrigado por esse tempo em que podemos lê-la, sermos confrontados e ensinados e ministrados pelo seu Santo Espírito. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Eu estava, na semana retrasada, estudando uma pesquisa que eu participei, fui convidado a participar de uma entrega, de uma apresentação de uma pesquisa que foi encomendada ao Instituto Barna Group sobre a geração Z. E domingo passado eu falei um pouco sobre algumas reações que eu tive ao ver sobre os nossos futuros adolescentes, o que eles pensam sobre Jesus, igreja e Bíblia. E foram entrevistados milhares de adolescentes em mais de 26 países. E fizeram um recorte global, um recorte da América Latina e um recorte nos países Brasil, Honduras, México e Colômbia. E vários tipos de perguntas foram feitas a esses nossos adolescentes sobre cristianismo, sobre igreja, sobre Bíblia, sobre Jesus Cristo. As perguntas e as respostas dessa pesquisa em breve virão a público, serão divulgadas. Mas o que nós convidados vimos e ouvimos dessa pesquisa, quando foi apresentada, foi algumas coisas que me parecem surpresa de fato, mas outras que foram realmente algo que parece que está caminhando, né? Alguns filósofos chamam o nosso tempo de sociedade líquida, e alguns outros teólogos já vão falar que existe inclusive uma fé líquida, sendo vivida não só pelos nossos adolescentes, que talvez só vão conhecer esse tipo de fé, mas por todos nós. E quando eu vi essa pesquisa, diante do cenário, batizou o vazio de sentido. A fé customizada e pouco desafiadora dominou o nosso século, o século XXI, ao lado da emersão de uma nuvem tecnológica que paira sobre todos como um espaço intangível da sociabilidade e da existência. Seria um risco fenomenológico classificar a internet como um novo espaço do sagrado e do sentido? Quem seria o homem religioso do mundo líquido? Qual o espaço específico do cristianismo no admirável mundo novo? O grande fenômeno de hoje não é o esvaziamento das religiões, que vão bem, obrigado. Não é o fenômeno da morte de Deus que foi superado. O grande fenômeno atual com o qual eu vou dialogar com vocês essa manhã é a customização da fé. Se eu disse que parte da filosofia abandonou a ideia de uma verdade fora do discurso, parte dos religiosos abandonou a existência de um Deus fora da sua própria biografia. O que significa isso? Parece dominar a antikenosis.
palavra grega para esvaziamento, usada por Paulo na carta de Filipenses, capítulo 2, quando narra o esvaziamento de Cristo, deixando de ser, abandonando o fato de ser Deus para ser homem. Ao invés do esvaziamento humano para o preenchimento da plenitude divina, há um esforço da minha subjetividade em me preencher dos meus desejos e da minha consciência. Como funciona então essa antiquenosis? Se eu quero prosperidade, Deus também quer. Se eu quero que o meu candidato vença, Deus está ao meu lado. Se eu quero que os meus inimigos pereçam, Deus o abençoa. Deus sempre quer o que eu quero. Deus nunca me contraria, nunca pensa diferente de mim, nunca realiza o terceiro dos 7 pedidos encontrados no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa categoria de Deus mereceria o título de amigo imaginário. Ou seja, ao invés de eu pensar no radicalmente outro, como dizia o filósofo, eu penso no radicalmente oposto a tudo que existe, e eu vou pensar no radicalmente eu, a antiquenosis. Não estou assumindo o papel dos profetas do Antigo Testamento ou dos moralistas cristãos, especialmente da Idade Moderna, aponto a incoerência entre o plano divino e humano, entre o texto sagrado e a minha biografia. Ou como que era Agostinho, entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. O que eu indico é bem mais grave e épico de um mundo líquido, de uma fé líquida, de uma religiosidade contemporânea. Seria hoje a exposição e a fama das redes uma nova forma de transcender? O selfie seria um ícone sagrado de uma crença narcisística? A nova busca de espiritualidade é a forma de consumo contemporâneo de sentido que torne o homem adequado ao mundo que vive, inserido em retóricas de felicidade pessoal e profissional? O oposto da mística religiosa seria o materialismo ou a autoajuda? A fé de 2022 seria o like? Afinal, isso é tudo? Quando a gente olha para a nossa fé hoje, cristã, a gente pensa assim: eu posso montá-la do jeito que eu quero. Isso se tornou realidade. Nos últimos anos que vivemos, com as polarizações que tivemos sociais no Brasil, principalmente, eu falo com tranquilidade a respeito disso, nós todos vivemos isso. Seja na família, seja na igreja, a gente viu para todo lado. Fomos feridos com isso, inclusive. Seja você de esquerda ou de direita, nós fomos feridos, fomos machucados. Vocês concordam comigo? Nós atravessamos esse espectro da polarização ouvindo coisas muito graves. E por que eu estou falando isso? Porque essas coisas muito graves, algumas têm um aspecto de realmente uma opinião, e cada um tem a sua, e cada um faz o que quiser com essa opinião. Mas outras têm a ver com o Evangelho. E quando você mistura opinião, vontade, desejo com o Evangelho, você começa a criar um Deus que não é o Deus a que servimos. E na vontade, no anseio de estar legitimando a sua própria violência, eu transformo o Deus cúmplice da minha própria violência. Eu customizo a minha fé. Então nós ouvimos, por exemplo, que frases como: bandido bom é bandido morto. Eu não tenho problema se uma pessoa pensa desse jeito. O problema é legitimar isso com a fé cristã, que nada tem a ver com isso. Segundo minha avó, batista, conservadora, que Deus a tenha, e o meu vovô, que me ensinaram a fé cristã, bandido bom é bandido convertido, dentro da igreja. De preferência, de terno e gravata, com a Bíblia embaixo do braço, dando glória a Deus, e não com essas roupas que os jovens usam hoje de calça rasgada. Bandido bom é bandido convertido, dizendo o nome de Jesus tem poder, e pregando o Evangelho. Nós ouvimos que também, como dentro do meio cristão, que direitos humanos são para humanos direitos. A filosofia, eu não sou filósofo, mas temos alguns amigos aí que podem me corrigir se eu estiver errado. A filosofia chama essa frase de direitos humanos para humanos direitos um oxímoro, porque é uma contradição de termos.
Se direitos são humanos, são para todos os humanos, e não para alguns só. E quando a gente traz isso para dentro de uma fala cristã, é pior ainda, porque nós não vemos em nós algo de direito, de bom. Pois ouvimos do próprio Evangelho que não há um justo sequer. Ouvimos, inclusive, de Paulo, que o mal, esse que eu não quero fazer, fazemos a todo tempo. Aliás, nós somos o pior tipo de humano que fomos resgatados pelo sangue de Jesus e transformados e redimidos. Não combina. Não combina. Quando o ódio assume o palanque dentro das igrejas, nós temos um problema. Nós estamos customizando a fé ao nosso bel prazer. Quando o ódio se torna algo, parte do discurso religioso cristão, há algo muito estranho. Há algo muito perverso. Porque o discurso de ódio em nome de Deus é a suprema elaboração do mal. Porque em nenhum momento se vê na história de Jesus algo parecido com ódio. Algo parecido com vingança, algo parecido com retaliação, algo parecido como toma lá da cá, algo parecido com uma lei de talião, olho por olho, dente por dente. Pelo contrário, o Cristo em seu grande cerne da exposição do Evangelho, no Sermão do Monte, vai convidar seus discípulos a serem pacificadores. Bem-aventurados os que são pacificadores, os que choram, os que têm sede e fome de justiça. Qual justiça? A minha, a tua? Não, a justiça de Deus. Não as que eu faço com minhas próprias mãos. Porque se aquele que vier te roubar a capa, dê a ele também a sua roupa, leve-o ele para andar mais uma milha. Se ele obrigar você a andar mais uma, ande outra com ele. Se alguém acertar-lhe a face, dê a outra para ele. Em nenhum momento você vê Jesus aplaudindo Pedro por ter tirado sua espada e arrancado a orelha do soldado romano. Pelo contrário, vemos Jesus dizendo: Pedro, aquele que fere pela espada será ferido por ela. E cura aquele que perdeu sua orelha após o ímpeto de Pedro. Em nenhum momento vemos Jesus revoltado por estar preso, sendo torturado e indo em direção à pena de morte. Vemos um homem sofredor em silêncio. Porque quem ele quer salvar sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que dar a sua vida, a encontrará. E quando a gente chega num mundo em que a igreja é reconhecida por um discurso de ódio e não pelo seu amor, é que nós estamos realmente perdidos em nossa identidade. E esse é o alerta dessa manhã, para todos nós. A nossa identidade nada tem a ver com discursos de ódio. Nada tem a ver com discursos raivosos. Por acaso sou eu juiz do meu irmão? Ou como posso amar a Deus a quem não vejo se não consigo amar o meu irmão? E toda vez que eu coloco um se ou uma vírgula em toda frase que eu digo que devemos amar, nós já não estamos mais amando, porque estamos colocando condições a esse tipo de discurso que deveria ser algo incondicional para toda a igreja de Jesus. Ama o teu próximo. Ama a Deus sobre todas as coisas. E ama o teu irmão como eu vos amei. Ama o teu próximo como eu vos amei. Ama o outro como eu vos amei. Eu não vejo condicionais no amor de Jesus. E se Ele é o nosso mestre, assim nós assumimos. Eu não tenho problema se você discorda, se você acha que realmente alguns desses discursos fazem sentido. Não há problema nisso. Mas há um problema quando nós atrelamos esse discurso à fé cristã, porque não são.
E quando nós começamos a fazer isso, para legitimar os nossos discursos, usamos o nome de Deus, nós estamos fazendo da nossa fé, que tem bases muito fortes no amor, uma fé líquida, em que eu posso montá-la como um Frankenstein ao meu bel prazer. Eu já não enxergo mais o Jesus do Evangelho, eu enxergo o Jesus que eu criei para satisfazer as minhas opiniões ou o que eu quero que seja. Você pode se incomodar ao máximo com as palavras de Jesus, mas não as altere para fazer com que a sua consciência esteja satisfeita com as suas opiniões de ódio ou com as minhas opiniões de ódio. Não, Jesus não era esse. Inclusive incomodou muitos que se retiraram por conta disso. Duro é este discurso, Jesus, em que eu tenho que amar até os meus inimigos. Será que eu não posso odiar um pouquinho? Será que eu não posso matar alguém em nome de Deus? E não, você não pode. Não pode fazer isso dizendo que é discípulo de Jesus, dizendo que está fazendo em nome de Deus. Embora a história da humanidade carregue consigo esta mancha. Porque quando a igreja achou que podia fazer mais do que ser apenas a igreja Marte, ela se tornou a igreja que matava em nome de Deus. Aqueles cristãos que se entregavam antes em nome de Jesus e se entregavam para a morte, agora eram perseguidores e carregavam uma cruz, dizendo: eu estou matando você porque você não adora o mesmo Deus que eu, porque você tem uma opinião diferente de mim, porque você é um pagão, porque você é um herege, você irá para a fogueira. E aquele tempo em que a igreja de Jesus é a igreja dominante no mundo e era para ser um tempo de luz, é chamado na história de Era das Trevas. Porque nos enamoramos pelo poder. Uma das coisas dessa pesquisa diz que a partir de 2030 seremos grande maioria evangélica no país. Seremos um país evangélico. Isso seria hoje um motivo de comemorar, mas não é. E por que não é? Porque não nos tornamos... essa igreja evangélica que é a maioria não é a igreja de Jesus. De fato não é. E nós sabemos por que não é. A igreja de Jesus continua sendo uma igreja de resistência, de minoria. Porque carregamos um discurso muito duro. Que discurso duro é esse? O discurso do amor. Porque no amor não há exceção. Ou você ama, ou você ama. A lei, ela tem suas brechas. Mas o amor, ele não tem. E essa religiosidade antropocêntrica que a gente carrega no meio, ela se encontra um pouco do texto que nós lemos. Por quê? Porque, veja, nós temos Pedro. Poxa, é Pedro. Você e eu conhecemos Pedro, não é, Renato? A gente conhece Pedro. Pedro era um cara legal, mano. Tão legal que um pouco antes desse episódio que nós lemos na Bíblia, ele chama Jesus de Cristo, Filho do Deus vivo, um pouquinho antes. Tem Bíblia que você não precisa nem virar a página. Jesus vira para os discípulos e dizem: que dizem que eu sou? E os discípulos falam: olha, estão dizendo que você é um rebelde, estão dizendo que você é um revolucionário, estão dizendo que você aí é um herege, é um falso profeta. E aí Jesus vira para os discípulos assim: e vocês, o que vocês dizem a meu respeito? E aí Pedro se prontificou e falou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus coloca um ênfase, um foco para Pedro. Certamente foi Deus que te revelou essas coisas. Sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Sobre essa ideia do Cristo, Filho do Deus vivo. Eu serei esta rocha onde vocês vão edificar a igreja. Bom, a gente segue um pouquinho adiante e a gente vê o mesmo Pedro. E dessa vez Jesus falando para eles assim: olha... dando uma mensagem não muito atrativa. Afinal, os discípulos, eles queriam que Jesus fizesse o quê? Que rompesse o lacre romano do domínio, que expulsasse esses colonizadores que estão dominando a nossa terra, esses pagãos, e que Jesus assumisse o trono de César.
e transformasse o mundo e botasse o que? Os judeus na sua primeira categoria. Mas Jesus está dizendo que ele vai morrer, que eu vou sofrer, que eu serei torturado, que eu serei humilhado. Por amor eu me entregarei e sofrerei tais coisas. Pedro fica inconformado com isso. E ele chama Jesus para o canto e fala: Jesus, vem cá. Você não pode falar uma coisa dessa, Jesus. A gente estava tudo empolgado aqui, que você acabou de dizer, eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. A gente estava aqui empolgado que era agora. Olha só, e você vai... Olha só como está todo mundo agora. Você deu um espalha-brasa e todo mundo tomou triste agora. Você falou que vai morrer. E a nossa redenção, e a nossa vitória, e a nossa conquista, e a gente esmagando os nossos inimigos com todo poder e glória, porque o Senhor está aqui, a profecia se cumpriu. Não, você não pode fazer isso. Não, esse papo de morte, de entregar, assim, nós vamos lutar, nós vamos pegar as armas, nós vamos para cima e ninguém vai nos impedir, porque Deus está conosco, o Deus de Israel está conosco. E Jesus olha para ele e simplesmente fala: aparta-te de mim, Satanás. Ele não diz para Pedro: sai desse corpo que não te pertence. Ele diz: aparta-te de mim, Satanás. Porque você só pensa nas tuas próprias coisas e não nas coisas de Deus. Porque até eu e você somos capazes de invocar um Deus que não é o próprio Deus, mesmo depois de falarmos coisas muito bonitas a respeito desse Deus. Da mesma boca que pode sair: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, essa mesma boca pode ser enchida de orgulho e pensar nas suas próprias coisas, depois de ter o seu ego super inflado, achando que, nossa, eu sou o cara em que recebeu revelação do alto, então agora, em nome de Jesus, nós vamos para cima e dominar todo o império. E Jesus: isso não faz parte. Isso é coisa do Satanás. Eu não vim para isso. Pedro se recolhe e Jesus então vira para a multidão e para os discípulos e diz: prestem atenção no que eu vou dizer, porque essa hora é muito importante, para vocês não confundirem a fé de vocês. A minha fé tem a ver com morte e entrega. Não tem a ver com ganhar o mundo, com ser um grande sucesso, com salvar a sua própria vida, com vencer os inimigos. A minha fé, a fé que eu ofereço a vocês é uma fé de entrega. Aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz. Tome a sua cruz. O que é a cruz, meus irmãos? É a entrega silenciosa pelo outro. É o martírio. O que é a cruz, meus irmãos? É a redenção dos pecadores, eu e você. É o perdão no derramar do sangue de um inocente. E Jesus continua: negue-se a si mesmo. Rodrigo, abandone-se seu orgulho de achar que porque você sabe quem eu sou, você pode dizer para os outros o que tem que fazer em meu nome. Você acaso me conhece profundamente para dizer isso? Ou você está falando coisas do seu próprio coração? Ou você está querendo montar uma fé que condiz com aquilo que você mais deseja? Afinal, imagina Pedro, depois de dar aquela facada certeira no alvo: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, do lado, eu estou do lado do Messias, eu estou do lado do grande rei, eu serei o que então do lado do grande rei? O que coisas mais eu poderei ganhar? O que mais poderá ser privilégio nisso tudo? Não, Pedro, não, Rodrigo, não há privilégio, há entrega. A perdão, a misericórdia, a graça. Isso não tem a ver com o que você vai ganhar. Você já ganhou. Isso tem a ver com o que você vai partilhar, com o que você vai oferecer.
Porque aquele que quiser salvar a sua própria vida, William, vai perder. Aquele que está preocupado em sobreviver a todo custo, passando por cima dos outros, sem ouvir ninguém, sem humildemente receber a mensagem, sem humildemente ser confrontado, sem dar passos para trás, aquele que só pensa em si mesmo, em como sobreviver num mundo mau e ser mal igual a este mundo, porque este mundo é dos maldosos, e se a maldade chegou em mim, que eu seja um malvado, que eu prossiga em fazer maldade, porque eu não sou esse de deixar passar barato. Se eu quiser fazer isso da minha vida, uma grande autossalvação das minhas próprias ideias, de quem eu sou, e de construir uma fé totalmente rodriguiana, eu vou perder a minha vida. E na ânsia de querer ganhar o mundo, eu vou perder a minha alma. Eu perco a minha vida, mas eu também perco a minha alma. E é o que eu perder a alma? É quando eu me torno um ser cínico, desenervado, que não tem sensibilidades, que vai às celebrações como quem vai para um cinema, como quem vai para um mercado, como quem vai para um teatro, para consumir, e que se aquilo que é dito lá na frente me incomoda ou não é de acordo com o que eu penso, eu rejeito. Ou aquele ser completamente apático, em que nada mais o toca. As canções não falam com eles, as orações compartilhadas. O culto é só uma agenda. Eu sento no banco no domingo, eu vou embora, eu volto para cá, para quê? Para que a minha consciência esteja estabilizada. Não há sentimento envolvido, não há conexões profundas com a minha alma. Eu não consigo ter sensibilidade para nada. Eu não sou aquela pessoa que consegue admirar, por exemplo, um pôr do sol, um nascer do sol. Eu não consigo ouvir canções e lembrar do Criador. Eu passo batido. Eu não consigo ter tempo para respirar. As minhas refeições fazem parte de uma rotina desenfreada, enlouquecida. Eu perdi a alma. Eu perdi a alma porque eu quis conquistar o mundo, achando que estava fazendo isso em nome de Deus, fazia em meu próprio nome. Me lançava no mundo do engajamento. O que engaja hoje? O que está engajando hoje? O que faz parte de uma fé bonita para as pessoas aplaudirem? É isso? Então eu vou me entregar a isso, até o ponto que eu paro e eu falo, eu não sinto mais. Não há poesia na minha vida, não há lágrimas de arrependimento, não há contrição, não há dobrar de joelhos, não há pedido de perdão, não há humilhai-vos, pois, debaixo da forte mão de Deus. E olha quem escreveu isso, Pedro. Depois de ter levado de Jesus essa rasteira que nós deveríamos levar todos os dias quando tentamos colocar nossos desejos, nossas vontades dentro da nossa fé. Não é sobre o que o Rodrigo quer, não é sobre o que o Alan quer, o Cirilo quer ou o Fábio quer. É sobre o reino. E não é confortável. Não é sobre o que eu espero de Jesus, porque eu estou aqui fazendo minha parte como cristão. Não. É sobre quem é o Jesus na minha vida e quem sou eu, Jesus Cristo. Como sou reconhecido como discípulo de Jesus? Como sou reconhecido? O que o homem pode dar em troca da sua alma? E aí nós vemos a kenosis. E o interessante é que a kenosis, que é essa parte da Bíblia que nós chamamos de esvaziamento de Cristo, nos ensina a nos preencher de Deus.
seja a atitude de vocês como a de Cristo. Não considerem os seus interesses acima de ninguém. Por quê? Porque a gente fala assim, eu não sou uma pessoa orgulhosa. Mas o C.S. Lewis vai dizer que toda vez que você se considera melhor que alguém em qualquer coisa, você já é um ser totalmente dominado pelo orgulho e pelo mal. Nós somos seres orgulhosos. Então seja a atitude de vocês como a de Cristo Jesus. Considere o outro mais importante do que os seus próprios interesses. Seja assim como Cristo, que não contabilizou, não considerou o fato de ser Deus algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se homem. Enquanto nós queremos ser deuses desde o Jardim do Éden, Jesus veio para se tornar homem, humano, um projeto simples, divino, em que Jesus está resgatando, dizendo, importa que vocês sejam humanos, a imagem e semelhança de Deus. E aí a gente se enche. De quê? De nós mesmos? Não, porque eu acabei de aprender que eu preciso negar a mim mesmo. E na kenosis de Jesus eu aprendo que eu preciso me encher desse Cristo. Esse Cristo que se esvaziou. E aí os meus atos começam a fazer sentido, e os meus discursos também. E no final das contas, a gente tem uma solução para todo esse ódio sendo destilado por parte dos discípulos de Jesus, que não deveria, e para que as futuras gerações olhem para nós e vejam uma fé sólida. Porque Jesus falou que é sobre essa rocha que ele ia construir a igreja. Somos nós essas pedras vivas em que as gerações podem realmente olhar para nós e ver algo sólido aqui? Ou nós estamos montando a nossa fé do jeito que a gente quer? Não há como juntar discursos e misturar com Jesus. Jesus é claro. E sua palavra para nós está lá em João 13:34. Ele diz: amem uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. E quando vocês fizerem isso, todos vão saber que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Jesus não disse mais nada que faria ser reconhecido em nós como discípulos de Jesus, a não ser seu amor. Nós estamos querendo montar um tipo de fé que não condiz com aquilo que Jesus disse para a gente fazer. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus falou que nós seríamos reconhecidos quando nós amarmos uns aos outros. Então sabe aquela vontade de matar que a gente tem? A gente tem. Não sei se você sabe, a gente tem. A gente precisa colocar ela na cruz, negar-se a si mesmo e entregar a nossa vida. Sabe aquela vontade de simpatizar com um discurso de ódio, porque a gente não gosta de certas pessoas, a gente fala, esse discurso aqui é gostoso de assumir. Jesus vai falar, não, volta aqui, Rodrigo. Ah, Rodrigo, mas é porque você está falando isso aí, é porque nunca nenhum bandido fez mal para você ou para tua família. Pois é, mas se fizesse, eu ia realmente ficar revoltado, querendo matar ele. Querer ver o sangue nas minhas mãos. Eu queria fazer isso. Esse é o Rodrigo. Esse é o fácil. Por isso que o discurso de Jesus, de amor, ele é sem exceções. Você não vai ser reconhecido quando você matar alguém, como meu discípulo. Você vai ser reconhecido como meu discípulo quando você amar alguém.
Fique claro isso para nós. Esse tipo de fala é onde a igreja de Jesus deveria estar construída, sobre esta rocha. Porque o Cristo, Filho do Deus vivo, veio para redimir gente ruim, para ser gente boa do reino de Deus, para fazer as obras dele e ainda coisas maiores, para amar como ele amou. Cristo em nós, a esperança da glória. O mundo só pode ver esse amor através de nós. O que nós estamos assumindo? Qual é a nossa bandeira? Qual é o nosso discurso? Qual é a forma que somos reconhecidos por onde passamos? Eu sou o Rodrigo amoroso ou eu sou o Rodrigo rancoroso? Eu sou o Rodrigo odioso ou eu sou o Rodrigo que pondera? Eu sou o Rodrigo que perdoa, misericordioso, ou eu sou o Rodrigo agressivo, inflexível? Eu sou o Rodrigo humilde que pede perdão, ou eu sou o Rodrigo orgulhoso que nunca erra? Eu sou o Rodrigo capaz de dar passos para trás para ouvi-lo, ou eu sou o Rodrigo rabugento que não dá para ninguém, que é duro? Eu sou o Rodrigo que ouve, ou eu sou o Rodrigo que só fala? Eu sou o Rodrigo que chora com os que choram, ou eu sou o Rodrigo que, se quem está chorando é meu inimigo, que chore mais? Eu sou o Rodrigo preconceituoso, que antes de qualquer tipo de relacionamento eu assumo uma postura de marginalização, de separação, de segregação e não tem discurso? Eu sou o Rodrigo que assumiu que a religiosidade e as várias listas de pecado vão moldando a minha forma de me relacionar com outras pessoas, como se eu não fosse um pecador, como se eu não tivesse recebido o amor de Jesus, que perdoa, redime, cura e limpa e transforma? Meus irmãos, nossa fé não é líquida. Embora hoje a gente está tentando fazer isso, ela não é. Porque nós estamos sobre uma rocha. E que se for para ser líquido, que você e eu sejamos rios de água viva. Que se for para ser gasoso, que a gente seja o sopro do Espírito Santo plantando jardins no meio do caos. E que para as outras gerações nós sejamos essa rocha que permaneceu viva, a fé viva dos que já foram. Que quando a gente para e lembra, eu lembro do meu avô. E ele me ensinou a amar. E ele era discípulo de Jesus. Então, discípulo de Jesus tem que amar. Tão simples. Mas é o nosso desafio. A geração que está vindo aí não está vendo na gente amor. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que de uma vez por todas, o amor seja a nossa bandeira.